Thaís, um bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no Jornal Gente. O presidente Lula está agora, neste momento, em um voo de volta para Brasília. Ele deve chegar na noite desta quarta-feira, depois de uma viagem oficial de 6 dias, em que ele passou pela Rússia e também por aqui na China. Ao chegar em Brasília, Lula emenda uma outra viagem, dessa vez até Montevidéu, no Uruguai, onde vai participar do velório do amigo e ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que morreu nesta terça-feira aos 89 anos. E na manhã de hoje, aqui em Pequim, a última agenda oficial do presidente Lula foi uma entrevista coletiva para dar um balanço sobre a viagem à China. Lula abriu essa entrevista coletiva lamentando a morte de Mujica, descreveu ele como um exemplo de humildade e também dignidade e coragem e confirmou então a ida ao velório logo que chegar em Brasília na noite desta quarta-feira. O presidente Lula também falou nessa entrevista coletiva sobre as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente disse que está otimista por um possível encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky nesta quinta-feira para discutir as negociações de paz e sobre também um cessar-fogo. O presidente, esse encontro deve acontecer nesta quinta-feira em Istambul, na Turquia. O presidente Lula disse que nesses últimos dias aqui na China recebeu um telefonema do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, dizendo que, ao pedido de um chanceler ucraniano, esse chanceler ucraniano pediu para que Lula ligasse para o Vladimir Putin para que comparecesse nessa reunião de quinta-feira entre Rússia e Ucrânia. A gente tem um trechinho do presidente Lula falando sobre essas negociações e sobre o que conversou com o presidente Putin nessa visita à Rússia. Vamos ouvir. Eu tive a petulância de um dia ligar para o presidente Putin e dizer para o Putin: pare com essa guerra e volte para a política, porque a política está precisando muito de mudar o debate pelo crescimento da extrema-direita radicalizada, nazista, no mundo inteiro. E é com muita alegria que, ao visitar a Rússia na comemoração dos 80 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial, a gente tem encontrado a oportunidade de conversar sobre a questão da paz. Nós tínhamos produzido um documento entre a China e o Brasil, criando um grupo de amigos, 13 países emergentes, para que a gente pudesse, no momento que os dois quisessem, nos colocar à disposição para discutir a paz, porque somente os dois podem encontrar uma solução. E é com muito otimismo que eu vi a proposta do Putin, que eu vi a aceitação da proposta do Putin pelo Zelensky e que o presidente Xi Jinping e eu colocamos o resultado disso numa nota e divulgamos isso, parabenizando tanto a proposta do Putin quanto a aceitação do Zelensky, na possibilidade de que eles se juntem em Istambul e possam começar de verdade, ao invés de trocar tiros, trocar palavras. Bom, na coletiva de imprensa hoje de manhã aqui em Pequim, Lula disse que, a pedido desse chanceler ucraniano, vai ligar para o Putin na escala em Moscou nessa viagem de volta para o Brasil, para que Putin, então, vá até esse encontro amanhã em Istambul, na Turquia, para, enfim, conversar com Volodymyr Zelensky sobre as negociações de paz em relação a essa guerra. O presidente Lula também confirmou que conversou com o presidente chinês Xi Jinping sobre o TikTok, que é uma rede social de uma empresa chinesa. Essa conversa aconteceu durante um jantar que foi oferecido pelo líder chinês na residência oficial. Participaram desse jantar o presidente Xi Jinping, a primeira-dama e também o presidente Lula, a primeira-dama Janja e os 11 ministros, a comitiva brasileira, mais o presidente da Câmara do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento. O presidente Lula negou que essa conversa, que essa pergunta sobre o TikTok tenha gerado algum mal-estar entre ele e Xi Jinping e que a Janja pediu a palavra nesse momento para explicar as consequências negativas do TikTok, especialmente para as mulheres e
para as crianças. A gente também separou um trechinho da fala em que o presidente Lula dá mais detalhes sobre essa parte do jantar. Vamos ouvir. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. Bom, antes desse jantar, o presidente Lula e o presidente chinês Xi Jinping e a comitiva dos dois governos assinaram cerca de 36 memorandos e acordos de cooperação. Para citar alguns deles que foram detalhados depois pelo governo brasileiro, um memorando que amplia a exportação de carne de frango, farelo de amendoim e derivados de etanol de milho aqui para a China, também um pacto para a fabricação de insulina, vacinas e equipamentos médicos e no campo financeiro, um tratado para combater a lavagem de dinheiro e incentivar o uso das moedas locais. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Maju Arruda Leite, direto da China. E esse assunto, Janja, Xi Jinping, Lula, é agora o motivo do comentário do Guilherme Macalossi, direto da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, né, Macalossi? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente, na Band News e na Rádio Bandeirantes. Dois pontos que eu acho que são importantes destacar nessa história envolvendo a primeira-dama Janja da Silva na viagem para a China. O primeiro deles diz respeito ao protagonismo indevido da primeira-dama em vários assuntos, que se estendem para além, aliás, desse episódio do constrangimento ocorrido nessa reunião privativa entre os chefes de Estado, entre o presidente Lula e o líder chinês Xi Jinping. A Janja da Silva não foi eleita. É importante ressaltar isso. A Janja da Silva não tem um papel oficioso. O fato de ela ser primeira-dama se deve a uma liturgia relativa ao papel que se entrega à pessoa que vive com o presidente da República, seja o presidente homem ou mulher. No caso aqui, Janja da Silva tem tido protagonismo em questões internas do governo que vão para muito além daquelas que são oferecidas para quem está na sua posição. Isso não é positivo. Janja da Silva não foi eleita. O governo trata a questão com dedos porque ela é mulher e porque isso poderia supostamente envolver misoginia. Mas não se trata disso. Não é porque Janja da Silva é mulher. É porque Janja da Silva não foi votada. Ela não desempenha uma função eletiva. Ela não é a representante do governo. Ela é a mulher do presidente da República. Viaja com o presidente da República não por uma questão de escolha da população. Viaja porque ela é a esposa do presidente e não viajaria se não fosse. Então, é realmente muito preocupante que ela assuma uma função não oficial, mas ainda assim com grande capacidade de influência, inclusive em temáticas internacionais. Ela, aliás, viajou 6 dias antes para a Rússia, sabe-se lá com qual propósito, alguns apontam turismo diplomático, e a pergunta que fica é, o que a sociedade brasileira, o que o país ganha com isso? O segundo aspecto que vale ser destacado é sobre isso que o presidente Lula disse em reação, aliás, ele parecia claramente desconfortável com o vazamento, e o vazamento se deu por conta do constrangimento da situação.
Mas o presidente menciona que Xi Jinping enviará para o Brasil um representante para discutir regulamentação das redes sociais. É correto que o Brasil debata a questão. A regulamentação das redes sociais não é um tema que existe apenas aqui. No chamado mundo livre é recorrente. A Europa talvez seja a grande referência. Agora, debater regulamentação das redes sociais com inspiração na legislação europeia é uma coisa. Debater regulamentação das redes sociais com a intrusão, com referência à China é outra coisa. Porque a Europa é fundamentalmente um continente de países livres e democráticos. O Brasil tem que ampliar suas relações comerciais com a China. O Brasil tem que ter bons negócios com a China, e me parece que nesse aspecto a viagem frutificou. Mas o Brasil é um país democrático e a China não é. E não me parece que eles sejam o melhor exemplo para tratar de um tema tão sensível quanto esse, Thaís. E eu vou devolver a palavra para o Cláudio Humberto. Muito bom dia, Macalossi, muito bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. De fato, esse caso aí foi um daqueles casos mais constrangedores pelos quais já passaram quaisquer comitivas brasileiras em viagem oficial ao exterior. O Macalossi disse tudo. O problema é que a primeira-dama é só a primeira-dama. Ela não tem cargos. Aliás, o Palácio do Planalto, sempre que é pressionado a dar informações sobre as andanças, a agenda e, enfim, quaisquer informações sobre a primeira-dama, sempre dizem isso. Olha, a primeira-dama não é cargo, ela não tem cargo no governo, portanto não tem satisfações a dar. E, portanto, também não tem que participar de reuniões de governo. O que estavam, aquela reunião onde aconteceu esse caso, era uma reunião de governo, uma reunião do presidente anfitrião com o presidente brasileiro e respectivos ministros. Havia ali um grupo de uma dezena, eu acho que 10 ou 11 ministros brasileiros, mais o presidente do Senado, mais o representante da Câmara dos Deputados e o equivalente do governo do Estado chinês. É assim que funciona. Para cada ministro tem o seu correspondente, né, local. E não estavam previstas falas de outras pessoas, a não ser os próprios presidentes. Eles estavam ali para eventuais consultas, do presidente vai falar um assunto e não se recorda um dado, etc., e recorre ao ministro que está presente. É para isso que ele está ali. Não é para adquirir direito de fala. Não há direito de fala, muito menos da primeira-dama, que, como lembrou o Macalossi, não foi votada, mas sobretudo porque, afinal de contas, não estava previsto, né? Não estava previsto, ela não tinha que fazer aquilo.